Aprendemos na escola que o universo é uma grande máquina formada por muitas peças e que a física clássica nos permite calcular tudo com exatidão. Esse conceito foi supostamente tomado de Isaac Newton, considerado o pai da mecânica e da física clássica, tendo sido amplamente difundido por Descartes. Nós aprendemos desde pequenos que o real é somente aquilo que podemos medir. Entretanto, dificilmente a medicina convencional avançará significativamente na direção da cura total das pessoas, enquanto ela continue seguindo no paradigma mecanicista, no qual as enfermidades devem ser superadas apenas atuando-se ao nível bioquímico e de forma isolada sobre órgãos e sistemas. A medicina convencional, ela considera fortemente o paradigma cartesiano, que não reconhece os avanços científicos das últimas décadas na direção da física quântica. Ao contrário, a medicina convencional, ela entende que a cura das enfermidades poderia ser obtida tratando-se nossos tecidos, nossos órgãos, nossas glândulas, os ossos e sistemas de forma isolada. Ignora-se, portanto, os princípios fundamentais da física quântica e a concepção holográfica do universo e da vida, segundo os quais cada ponto do universo contém a informação de seu todo. Novos conceitos mencionam que a matéria, tal como se entendia há muito pouco tempo atrás, ela não existe, uma vez que ela não é mais do que uma manifestação da energia em distintos estados e graus de vibração. Tudo isso nos leva a inferir que seja necessário que a medicina convencional assuma os conceitos da física quântica, considerando que a matéria é energia em distintos graus de vibração, que está interconectada e que se pode atuar sobre ela mediante frequências vibratórias, através da luz, do som ou das radiações e ainda da mente. A física clássica também nos ensina que, dividindo o todo em partes cada vez menores, podemos entender a realidade, o mundo e a matéria. Aprendemos que tudo se move de acordo com leis fixas, dentro de um espaço tridimensional e dentro de um tempo delimitado, e que o corpo e o mundo são como um relógio mecânico em funcionamento. Então, a física quântica surgiu como a tentativa de explicar a natureza daquilo que ela tem de menor, os constituintes básicos da matéria e tudo que possa ter um tamanho igual ou menor. A física quântica estuda os eventos que transcorrem nas camadas atômicas e subatômicas, ou seja, entre as moléculas, átomos, elétrons, prótons, pósitrons e outras partículas. A física quântica nos traz um modelo novo de realidade. É a chave para uma nova imagem do mundo. Segundo Max Planck, considerado o pai da física quântica, a necessidade da física clássica de dividir tudo em partes cada vez menores para poder entender o mundo levou a alguns surpreendentes resultados que chamamos hoje de física quântica. A física quântica nos traz um novo modelo de realidade que é a chave para uma nova imagem do universo. Tudo indica que o universo é muito mais do que um relógio mecânico em funcionamento. Ele se assemelha a um organismo vivo, onde tudo está conectado ao todo. Hoje já sabemos que quando penetramos profundamente na matéria, procurando descobrir suas partes menores, esta perde a sua estrutura. Atualmente já existe uma nova compreensão de que vivemos em um momento de grande evolução. Essa evolução é fundamentalmente uma evolução da consciência.
Hoje temos a compreensão de que somos mais do que este corpo físico, esta entidade física, e aceitamos o entendimento que somos energia. Afinal, se matéria é energia e tudo o que nos cerca é energia, então também somos energia, pois aparentamos ser matéria. Nós esclarecemos a você, participante do nosso curso, que a parte inicial do programa dá ênfase aos conceitos envolvidos na física quântica, que são necessários para que possamos avançar no relacionamento entre a física quântica e as terapias integrativas que são abordadas de forma mais extensiva ao final dos capítulos. Finalmente, é importante considerar que as informações contidas neste curso não substituem quaisquer aconselhamentos ou tratamentos médicos convencionais ou autorizados, devendo ser consideradas apenas como guias coadjuvantes ou complementares aos estudos sobre este tema. Assim, nenhuma linha de ação e resultados obtidos com a aplicação de qualquer terapia integrativa, incluindo o próprio biomagnetismo, que damos ênfase neste programa, são qualificados para substituir o conselho médico, o qual deverá ser sempre seguido. Olá pessoal, estamos aqui hoje para falar sobre física quântica e terapias integrativas. Eu gostaria de agradecer primeiramente ao Ivan Persson por ter nos convidado para esse curso, aqui que está sendo oferecido pela plataforma BioPerson. Física quântica e terapias integrativas. O que é isso, não é? Então, nessa primeira aula, nós vamos ver alguns conceitos básicos de física quântica. O que a gente pode pensar é o seguinte, né? A física quântica é algo ainda muito pouco entendido pela maioria das pessoas. Podemos afirmar, como disse Niels Bohr, um dos pais da física quântica, ninguém entende a mecânica quântica. As pessoas, em geral, podem ter medo e aversão quando ouvem dizer a palavra quântica. Mas o que há de tão misterioso no mundo quântico? O que realmente acontece lá? Por que é importante ter conhecimento e noções sobre o que é quântico? O mistério que cerca a física quântica está relacionado ao modo como entendemos a realidade. O que é real para você? Podemos dizer que uma maçã que cai no chão é real, ou que um veículo que nos transporta de um lugar a outro é real, ou que nosso corpo é real. Mas no mundo do muito pequeno, que é o mundo quântico, as coisas não acontecem da mesma forma como nos relacionamos com as coisas ao nosso redor. Portanto, ao adentrar ao mundo do muito pequeno, dizemos que estamos entrando num mundo de possibilidades, uma vez que não conseguimos saber exatamente o que acontece lá. Mas o que é muito pequeno? Vamos tomar nosso corpo como referência. Temos pouco mais de 1 metro e poucas pessoas têm mais de 2 metros. Pensando na escala do corpo humano como uma unidade, uma coisa muito grande seria algo em torno de 1000 vezes maior, que em notação científica nós falamos 10 elevado à terceira, 1 milhão de vezes maior, 10 elevado à sexta, ou 1 bilhão de vezes maior, 10 elevado à nona. Do mesmo modo, algo muito pequeno deve ser menor que a nossa unidade de referência, nosso corpo. Então, algum milhão de vezes menor, nós chamamos de 10 a menos 6, seria 0,601, ou 1 bilhão de vezes menor, 10 elevado a menos 9, ou 1 trilhão de vezes menor, 10 elevado a menos 12, seria algo muito pequeno. O mundo do muito grande é governado pela teoria da relatividade, que nós vamos abordar indiretamente nesse curso. Se nós quisermos viajar até Marte, teremos que usar a teoria da relatividade do Einstein, não a física quântica. Nós conseguimos entender melhor o que acontece no mundo das coisas muito grandes, porque elas estão ao nosso redor. Nós vemos a Lua, o Sol, e com um bom telescópio conseguimos enxergar os planetas distantes, e até mesmo as estrelas e constelações, como a Ursa Maior. Este é o nosso mundo clássico. Na verdade, só entendemos uma parte muito pequena do nosso mundo clássico. A matéria e a energia, da forma como conhecemos, representam não mais que 10% do universo. Os outros 90% são matéria escura e energia escura, das quais sabemos quase nada ou muito pouco.
Quer dizer que só conhecemos apenas 10% de tudo que existe? Sim, temos muito ainda para conhecer, mesmo no mundo do muito grande. Outro aspecto que temos que discutir mais à frente é em relação à velocidade da luz. A velocidade da luz no vácuo, ela é constante e há um limite de velocidade para o nosso universo. Bem, pelo menos foi isto que Einstein assumiu quando desenvolveu a teoria da relatividade. Portanto, podemos dizer simplificadamente que a teoria da relatividade, de certa forma, proíbe, entre aspas, a existência de partículas mais rápidas que a luz, também chamadas de superluminais. Isto porque as partículas superluminais viajariam do futuro para o presente. Isso seria muito confuso para incorporar em uma teoria, não é mesmo? As partículas chamadas de táquions teriam o tamanho da ordem de 10 a menos 66. Muito pequeno, não é? Vixe! Mas será que elas não existem mesmo? Fica a dúvida, por enquanto, não é? Mas vamos voltar ao mundo do muito pequeno. O mundo do muito pequeno é governado pela mecânica quântica. Vocês podem estar se perguntando, o mundo não é um só? Por que não existe uma única teoria que explique tudo? Pois é, muitos cientistas já tentaram e estão tentando fazer isso agora. Einstein tentou e não conseguiu. Alguém irá conseguir um dia? O que acontece lá no mundo do muito pequeno é muito difícil, ou até mesmo impossível de saber, porque não estamos lá. É mais difícil se relacionar com aquilo que não conseguimos ver, com a matéria escura e a energia escura do mundo clássico e as partículas subatômicas do mundo quântico. Mas alguém poderia perguntar, com um bom microscópio não é possível enxergar o mundo do muito pequeno? Sim, claro, mas depende do quão pequeno ele é. O melhor microscópio que nós temos é o microscópio eletrônico de varredura. Ele é eletrônico porque o funcionamento dele é feito a partir de um feixe de elétrons. Portanto, ele não consegue enxergar um elétron, somente coisas maiores que o elétron. Mas qual que é o tamanho que pode ser visto, então? E qual o tamanho de um elétron, afinal? O menor tamanho que a ciência está manipulando atualmente é da ordem de 10 elevado a menos 9, o que chamamos de nanopartículas. Você talvez já tenha ouvido falar em nanotecnologia. Pois é, 10 a menos 9 é algo do tamanho de uma molécula ou de um átomo individual. O elétron é muito menor que isto, é da ordem de 10 elevado a menos 17. Existem partículas ainda menores, como os quarks e as partículas virtuais. A física teórica faz um enorme esforço e gasta uma quantidade muito grande de recursos para entender os elementos constituintes da matéria. Antigamente, os gregos pensavam que o átomo era a partícula menor, que seria indivisível. Mas, como podemos observar, o átomo está muito longe de ser a menor partícula, muito menos ser indivisível. Hoje, sabemos que o átomo é composto de prótons de carga positiva, nêutrons que têm carga neutra e elétrons de carga negativa. Sabemos também, graças à física de partículas, que existe uma infinidade de partículas subatômicas, que são de dois grandes grupos, as bosônicas e as fermiônicas. Nesse curso, nós não iremos dar ênfase para esse ramo de física de partículas, embora esse conhecimento seja fundamental se a gente quisesse aumentar a nossa compreensão do mundo quântico. Nosso intento é dar ênfase nos conceitos que nos permitam ter uma noção do que está envolvido, intuir os processos de cura. Nesse sentido, um aspecto importante relacionado à vida em nosso planeta é que todos os seres vivos que habitam a Terra foram moldados e adaptados ao campo magnético e gravitacional terrestre. Assim, nós podemos dizer que, ao sair do planeta, a nossa biologia passa por mudanças, devido à ausência ou diferença nos campos magnético e gravitacional. Ou seja, passamos a ser extraterrestres. Não temos a pretensão de sermos minuciosos, exaustivamente detalhistas, nem de estarmos estritamente corretos, mas nós temos a pretensão de mostrar os conceitos que julgamos necessários para aumentar nosso grau de consciência. Provavelmente um físico quântico irá rir de nós, provavelmente com razão. Ou seja, temos que ter a humildade de reconhecer como Sócrates, apenas sei que nada sei. Alguns conceitos, entretanto, serão apresentados no momento que forem necessários para entender o que estamos expondo. Quando estivermos apresentando o emaranhamento quântico, por exemplo, teremos que ter uma noção, superficial que seja, do que é o spin, o giro de uma partícula. Existem partículas que giram para o lado direito, outras que giram para o lado esquerdo,
são as destrógenas e levógenas, e existem partículas de spin inteiro, de spin fracionado, como spin meio, por exemplo. Outro exemplo muito atual é o do bóson de Higgs, também chamado de partícula de Deus, que foi recentemente descoberta no LHC, que é o grande colisor de hadrons lá na Suíça, no CERN. Esta partícula confere massa às outras partículas. Ela funcionaria como uma espécie de cola que aglomera as partículas subatômicas menores. O modelo padrão da física e de partículas é um avanço enorme no conhecimento dos constituintes da matéria. Entretanto, uma crítica pertinente pode ser feita na abordagem científica atual. É que as partículas aceleradas para velocidades bem próximas à da luz, depois arremessadas contra o anteparo, se esses objetos arremessados forem estilhaçados em pedaços menores, os dados são coletados e analisados. Mas o problema é que se existir alguma estrutura, alguma ligação, organização nessas partículas subatômicas, essa abordagem de destruir partículas de entidade menores também destrói qualquer uma dessas formas de organização. David Bohm faz uma brincadeira com relação a essa abordagem. É que seria como pegar um ser humano, acelerá-lo à velocidade da luz e arremessá-lo contra uma parede. E daí você diz, aquilo é um fígado, um rim, um coração, etc. Evidentemente que é melhor fazer isso, né, essa experiência com um voluntário morto, não é? Essa analogia, embora grotesca, ela torna óbvia a limitação da abordagem atual, que destrói qualquer tipo de variável relacionada ao grau de organização do sistema. Entretanto, a dificuldade em enxergar o mundo do muito pequeno não proibiu essas mentes brilhantes dos nossos cientistas de inferir o que acontece lá. Essas leis e equações é o que se convencionou chamar de mecânica quântica. Fiquem tranquilos, nós não vamos encher as aulas de equações e leis, prometo cumprir. Reparem que eu disse inferir, porque como disse Niels Bohr, ninguém entende a física quântica. Mas o que ele realmente quis dizer? O que Bohr está dizendo é que na interpretação dele há uma espécie de barreira que separa o mundo ao nosso redor, que chamamos de mundo clássico, e o mundo do muito pequeno, governado pela mecânica quântica. Esta barreira, se é que ela existe, ficará mais clara à medida que avançarmos no curso.